E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que busca e venceu o Vasco, busca entrar no G4. E o Flamengo perdeu ontem. O São Paulo está a um pontinho de entrar no G4. São Paulo que também está em busca aí de reforços para a temporada de 2025, trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também já comente aí qual para você é a posição prioritária para o São Paulo contratar para a temporada de 2025. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai estar comentando um pouco sobre isso, créditos diretorais. Tô deixando na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Então, mas fala assim, por que ele deu essa resposta? Porque dizem que alguns dirigentes do São Paulo teriam ficado melindrados porque ele não conversa tanto com os caras, não tem tanta abertura, e querem ser mais ouvidos, querem participar mais. Alguns teriam um pouco de ciúminho, porque o Zubeldia hoje é querido pela torcida, a arquibancada gosta dele. Então, não, o trabalho aqui é nosso. Ou contratamos esse jogador e ele não usou tanto, não sei o quê. Então, ele veio falar ali, cara, eu tenho uma boa relação com os caras. Ele, inclusive, citou o Muricy, que é uma figura importante na história de São Paulo, muito querido pela torcida. Hoje tem uma função ali que, às vezes, ele dá umas cornetadas, lembra? Na época do Carpini, dá uma elogia, fala sobre o Rames, não sei o quê. Então, o que o Muricy fala internamente, externamente, causa repercussão. Mas te convenceu essa conexão total e absoluta? Com a arquibancada assim. Lembra Mas quando direção, eu demiti o porque, Carpini mas, aqui? seguinte, Você lembra quando eu lembro. eu demiti o Carpini, lembra? Foi ele, ele chamou Foi ele. isso, Eu- que ele chamou de mestre antes, né? Então, no Pô, dia você que... se orgulha de ter demitido um cara? Claro, o Carpini, no dia que o São Paulo foi eliminado do Paulista pelo Novo Ele é louco, Horizontino, falando, Você é louco. eu A culpa é tua falei, também. a torcida do São Paulo demitiu o Carpini. O Carpini Não, é não. um zumbi, ele é um morto-vivo. Eu falei isso do Tite quando perdeu do Penharol Ah, no vai, Maracanã. vai. Então, assim, demorou 2 semanas para Ô, demitir tá o carrasco. Zubeldia. Não é. Então, por exemplo, assim, Porra. por que o Carpini não ficou? Não tinha mais clima, não tinha mais condição. então, mas o Depois do que Zubeldia. aconteceu no Novo Horizontino, a torcida de São Paulo demitiu Sim. o cara. Aí a diretoria de São Paulo ainda manteve o cara mais 2 semanas até pegar o Carpini. Acontece isso, o cara tá lá, você já sabe que o cara vai sair. O Zubeldia ainda não saiu. Tem ali, talvez, alguns focos ali de resistência Mas esse tá contra ele. morto? Hã? Do meu dia tá morto? Não, tá vivíssimo. Porque ele tem o povo. Ah, Né? o povo, né, cara? O povo tem um poder enorme. Então, por exemplo, assim, Se a deixar, diretoria né? do Flamengo, quando demitiu o Tite Olha. e pegou o Felipe Luiz, percebeu que é o seguinte, não dá pra insistir mais, cara. A gente vai jogar no Maracanã, o Tite pode até vencer o jogo, a torcida tá desgostosa, vai reclamar. Então ele já tava demitido. mas eu vou te falar A uma torcida, coisa. a Tá. torcida é de time gigante, Termina aí que eu vou te falar uma que é o caso parada do aqui. Flamengo, o caso do São Paulo, É. a torcida é soberana. Sim. Já ouviu falar isso, Só que soberano? tem uma coisa que aí Pedro sabe também, o Zé e a Nath. Quando o cara vai pra coletiva e ele é perguntado sobre a situação dele e ele nomina. Não, por exemplo, tá sendo. Não, eu falei com o Pedro, vai todo dia no meu treino, o Zé é uma relação maravilhosa, a Nath. Fazendo chamado não seguro, dá né? uma. Ô, Não Você dá deu uma aquela. entrevista essa semana, você falou da relação boa que a gente Falei tem. maravilhoso, lá no Mentiu ou Danilo. foi sincero? Fui sincero lá no Danilo Gentili, vai passar ele. Você falou, Esse é o olha o medo. que você falou Falei lá. da Você vai ser gente falou sempre. no vestiário, hein? Agora, ele fala querendo mostrar para os caras o seguinte: pô, nós estamos juntos. Não para os caras, mas para quem está do outro lado. Pelo menos a leitura que eu tenho é essa. Eu não sei se estão de fato ou não, mas que ele nominou os caras ontem, até do Muricy falou. Edu, se tem uma Entendeu? coisa que o Zubeldia não é burro, né? Ele não é burro, ele já entendeu como é que funciona o ambiente. Se em algum momento, como disse o Bubu aqui, tentaram aumentar ali a temperatura da panela, tentaram algo ali, a fritura, ele já virou e falou, ó, fulano de tal aqui disse que tá comigo, o outro já deu nome aos bois. estão todos já os se dias. garantiu, que é para depois, caso aconteça alguma coisa, os responsáveis terem nomes. É. Então é o papel dele também de defesa. Agora, tem defesa maior que resultado em campo, 3-0? Tem defesa maior que arquibancada gritando? Até para isso, o cara teria que ser muito corajoso. Torcida gritando, 3-0 no campo, você fazer qualquer movimento agora é burrice. Então o Zubeldia fez bem, o trabalho dele está entregue, deu nome aos bois, se protegeu, porque ele sabe que, de fato, como bem trouxe o Bueno, o Bino, outro dia estava aqui sentado falando disso, se há algum movimento, ele pelo menos foi arrefecido nesse momento. E ele mandou uma Mas vinheta segue, já, hein, Nath? mas segue sendo a questão do resultado. A gente está falando hoje porque ganhou do Vasco. E ganhou bem. Agora, a gente falava ontem aqui, o futebol brasileiro, muita gente fala assim, não, eu tô contigo. Na madrugada demite. Não, tem chamado beijo da viúva. O que eu só não, demissão. o que eu só não entendo é assim, por que o Zubeldia
teria que se preocupar com os dirigentes em relação ao milindre ou ao Pois inveja. é. Não, tá aqui o Bueno. Falou, tem gente assim, que ciúme o dele. treinador tem que entrar no campo, fazer o trabalho dele, tem que ser avaliado pelo trabalho, não se ele esse puxa é o mundo saco, ideal, não. né, Zé? Não Mas se ele mas vai tem lá muita interferência hoje em dia tomar um da cafezinho, administração se ele também. come um biscoitinho, uma bolachinha. Não, o dirigente está ali para avaliar o trabalho do dia a dia. Mas seria o mundo ideal, né? Me parece Mas que não o correto acontece. é isso, né? O Avaliar correto. se os treinamentos são bons, se são efetivos, por exemplo, o que treina se faz no jogo, né? Se o sistema de jogo está funcionando ou não. Alguns dirigentes que têm conhecimento, porque não são todos que têm conhecimento tático para poder avaliar se o time está jogando bem ou não, aí vai no embalo da torcida, não está jogando bem, mas não sabe o porquê, não sabe qual é o problema do time. Né? Então, de novo, ontem nós estávamos falando sobre o São Paulo. O São Paulo não pode ser dependente do Ferreirinha para ter velocidade, para ter um jogador no 1 contra 1. São Paulo é gigante. Não pode, respeitando, lógico, o Ferreirinha, mas você não pode ficar dependendo do Ferreirinha. É um bom O jogador. São Paulo tem que ter outros jogadores, outros mecanismos para poder desenvolver o seu bom futebol. Mas, assim, não entendo isso. Por que o treinador tem que ficar... vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer isso. Vem cá, os dirigentes... sinceramente, Mas não isso tem, virou futebol. sabe? Não tem sentido isso. Bajulação, Não tem nexo esse tipo de situação e de pensamento. O dirigente tem que ir lá, olhar, observar e ver se o que ele faz no treino acontece no jogo. Se não acontecer, aí você tem a possibilidade de sentar. Pedro, vem cá. Você treinou assim durante a semana, não deu certo no jogo e tal. O que você acha? Está indo bem? Como é que não está? Me faz um relatório aqui de quais os problemas que aconteceram. Assim, não tem isso. Isso aí seria um mundo ideal se o futebol fosse tratado de maneira séria. Se o futebol fosse tratado de maneira séria, o presidente ia comandar o clube, o executivo ia supervisionar o trabalho e o treinador ia executar o trabalho em campo. Mas não é isso que acontece. Não, e Se você não tem uma combinação política dos astros ali, um ambiente, você vai mandar embora, independentemente do que aconteça no campo. O Tite ele é mandado embora muito pelo que não acontece em campo e muito porque se aproxima um ambiente, sabe, de cobrança, de pressão, de eleição, que você não podia estar ali sendo questionado por algo. Você vai buscar quem? Você vai buscar uma unanimidade. Uma unanimidade é a figura do Felipe Luiz, que a gente falava aqui mais cedo. Então, não é que exatamente o futebol brasileiro é tratado, tocado dessa maneira que você fala. Em raras oportunidades ele é tratado assim. Por exemplo, o São Paulo ontem teve algumas surpresinhas no time. A gente entrevistou aqui o Galopo. Você imagina, é normal, não só no São Paulo, nem em qualquer clube. Você faz uma contratação cara. O Galopo ali, quando foi se pegar pelo valor ali, seria um valor recorde do São Paulo. Pode chegar algum gente, a gente contratou um jogador internacional caro pra caramba. Contratação mais cara do São Paulo. Esse cara não joga? Por que o técnico escanteou o cara? Marcos Antônio, o Flamengo queria. A gente foi lá e pegou um jogador que o Flamengo estava interessado e você não aproveita. Então ontem o São Paulo jogou com Juan e Sabino na zaga. Tudo bem que tinha questão de suspensão, Arboleda, Alan Franco lá, questão de STJD, confusa e tal. Tá bom. Mas jogou Marcos Antônio, que pra mim mostrou boa dinâmica, disposição, vontade, correu bastante, mas pecou muito nos passes, né? Ele perdeu uns passes, umas jogadas, tudo bem. E o Galopo entrou no lugar dele no fim. E essa arrancada aí, Bubu? Essa arrancada aí Tinham dois jogadores europeus em campo. Um chamado Lucas Moura de um lado, um chamado Felipe Coutinho. O Lucas Moura foi o cara do jogo. Aliás, é o único jogador de São Paulo que tá brigando pra entrar na seleção da bola de prata. Se tem ele fica circulando ali. E a nota de ontem dele vai ser muito boa, tal. 2 gols, né? Quer dizer. E o Felipe Coutinho do outro lado teve 2 boas chances e desperdiçou as 2. Né? O que vota é o que foi forjado na Libertadores, né, então, São Paulo. Mas mesmo assim, ontem tem um algoritmo, né? Ontem é 9.9. Qual a nota do Lucas? 120. Não, mas tem um algoritmo. Vamos compensar com o algoritmo, né? O algoritmo vai ver lá, o Rato, que pra mim também não tá bem, deu assistência que ele bate escanteio, né? Então tá bom, mas precisa melhorar. Entrou o Santi. O Santi, que foi um cara contratado e que também não vinha jogando muito, ele entrou no lugar do Sabino. O Eric começou jogando. Então você vê assim, para esse jogo, o Zubeldia deu minutos, ou titular ou como reserva, para alguns jogadores que não vinham atuando muito. O Ferreirinha voltou no final, já tá esperado. Então assim, o Galopo entrou em que momento? ele tá usando... entrou, faltando 10 minutos. 10 minutos, ele jogou com os acréscimos e tal. Só uma coisa. Ontem nós tivemos, a gente tá falando do Zubeldia atento, ligado. Ontem nós tivemos uma cena que acontece muito. O repórter está gravando seu material e está na porta do vestiário, os jogadores vão passando e tal. Ontem teve com o Zubeldia e o Edu Afonso. Eu peço para que vocês tenham atenção como é que foi esse momento.
foi um momento ali, o Edu tava ao vivo, né? E aí ele tava fazendo ali a sua participação. E o Zubeldia deu uma exclusiva pro Edu, mas olha atenção pra imagem aí. O Alisson cada vez mais próximo, Ferreirinha voltou hoje depois de 57 dias, jogou um pouquinho no final do jogo. O grupo vai ficando encorpado para brigar por este objetivo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o que disse o Zubeldia, o que disse o Lucas Moura, enfim, aqueles que estiveram. Professor, tudo bem? Estamos ao vivo, se quiser dar um abraço aqui só para o pessoal da ESPN total, sem falar do jogo, apenas um abraço. Sim. Tudo bem? Bem, você está portando bem você? Eu tô tentando, tá? Comigo tá bem. Qual a sua avaliação? Tô bem lá? Não tô provocando muita encrenca, nada? Sim, Tô bem, bem, né? bem. Gostou do resultado? Foi bom, né? Sí, bueno, sí, estamos contentos sobre todo para todos los torcedores y todos los jugadores que están haciendo un buen trabajo. Bom, boa viagem, bom retorno. Bom, Parabéns. sim, E temos bom. 10 dias. O calendário aqui é maluco, né, professor? Fica Sim. 15 dias sem jogar, aí joga uma, passa mais 10, aí joga no mês 8, 9 Sim. seguidas. E- É difícil de entender, né? Sí, un poco raro esta parte del calendario, pero también nos sirve para trabajar de otra manera. Boa, boa. Gracias. Obrigado. Chao. Graças. Boa. Tá, então, o Zubeldia dá uma paradinha, tá indo embora aqui. Bom, e aí... Giovanni? Ele é raiz, cara. Parando ali. O que eu falei do Memphis, do Corinthians, que o Memphis tá indo em quebrada, os mano vendo futebol de rua, não sei o quê. O Zubeldia foi com a família andando trem, metrô, sai com a galera, assim. E Agora- então ele para ali, repórter, ele não tem... É coisa meio de argentino raiz, entendeu? Mas vocês Ele não fala acham- assim, pô, falta... ele critica muito o juiz aqui, os caras não têm o cheiro da grama, não conhecem muito da... Então, assim, ele é cara simples, entendeu? Isso é legal nele também. Ô, Nath, você não acha que tem aquela coisa dele Não, para... eu queria Porque ouvir eu mais já do- aconteceu comigo, das vezes o técnico para pra ouvir, tipo, o boletim pra dar risada, Ah, brincar. tem. Mas eu tem acho que ele aquela deu uma palavra, paradinha... Tô vindo, hein? Tô aqui, hein? Dado Tô de tipo, olho, hein? Zubeldia, a hora que ele fala assim, o elenco está cada vez mais encorpado, aí o Zubeldia deve ter parado. Eu tenho uma dúvida a tirar com você. Fosse 3-0 pro oponente, parava ali pra esse papo, essa resenha? Ele tomou Conta 4x1 isso. do Vasco na ida, foi o pior jogo. Não lembro de parar no estacionamento pro papo ali. Ele falou, o time foi muito mal. A bola entra. Aliás, é engraçado, o pior jogo do Zubeldia, à frente do São Paulo, foi contra o Vasco lá em São Januário, quando perdeu de 4x1. E acho que agora aconteceu o contrário, né? O pior jogo do Rafael Paiva, depois o Pedro Ivo vai comentar mais. Vamos falar Por quê? do Você não viu o jogo? Pode comentar, ué. Não, eu vi. Ele três. viu o São Paulo. Vasco? Teve um gol Ele do viu o Luciano, São Paulo, né? deixou o Vasco. 1x0 Quando o Luciano. Vasco atacava, ele fechava o olho. 2x0 Lucas Moura, é isso, né? E depois 3. Aí tem um cruzamento do Rato, 3x0, Mas por né? que você não pode falar do Bubu, time? não, Você só viu um time? Porque ele só viu o Não, é jogo. que ele viu só o São Paulo e por você exemplo, viu o Vasco. Tem uma comentarista, Ele, o né, São que é a Paulo e Gi, o né, Vasco. a Quando a gente vascaína, assiste que ela, o jogo, a gente assiste os dois ela tá times. muito decepcionada com a atuação do Vasco, porque o Vasco, assim, ontem, em tese, foi com força máxima. O que tinha à disposição ali, o Atlético... Que vê como foi essa força máxima aí. Então, mas tinha ali, em tese, ali, falava, o Vasco vai pensar na Copa do Brasil, vai esquecer desse jogo. O Galo poupou muito mais que o Vasco, e entendi. o Galo conseguiu um resultado muito melhor do que o Vasco, né? Então, o Paiva pode ter falado que fez o pior jogo dele, esse contra o São Paulo. Há muito tempo não tomava 3 gols. Olha lá, Mas o pessoal você- tá animado olha só, aqui. é. Só ali, meu parceiro GG, que tava comigo lá em Brasília. Eu vou passar agora. Por mais que muita gente discorde, eu não acho que o São Paulo tem um time horrível. O São Paulo tem um time muito competitivo, que era para ser mais competitivo se não fosse as lesões de Alisson e Pablo Maia. Mas é um time que não tem jogadores acima da média. Tem um jogador acima da média, que é o Lucas, e só. Então, e principalmente, tem algumas lacunas, algumas pendências que fazem o Lucas ser ainda mais importante do que ele é. O São Paulo não tem bons laterais. O São Paulo não tem um bom meia. Então, isso faz que toda a responsabilidade de criação seja pro Lucas. E por mais que o Lucas seja um jogador acima da média, por mais que o Lucas seja um jogador fora de série, o Lucas não é um craque. E quando eu falo craque, é aquele jogador que vai decidir o jogo sozinho. Dificilmente o Lucas ele vai decidir todas as partidas sozinho. Ainda mais atuando pelo lado. Ele tem sim capacidade para isso, mas assim, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu digo, mas o Lucas não é o cara que vai resolver todos os problemas do São Paulo. Acho que essa é a expressão certa. O Lucas não é a solução de todos os problemas do São Paulo. Ele é um cara que ajuda muito e que sem ele o São Paulo sofre muito, mas não dá para jogar toda a responsabilidade
de vitórias nas costas do Lucas. Ah, mas ele recebe o melhor salário? Ah, mas ele é um jogador de nível europeu? Sim. O Lucas é um excelente jogador, um jogador muito acima da média pro futebol brasileiro. Mas o Lucas, cara, ele não é o cara que vai resolver todas as partidas pro São Paulo. Principalmente partidas difíceis. E quando eu falo partidas difíceis, são partidas que o time adversário vai colocar 2, 3 jogadores para marcar ele. O Lucas não é o Messi, o Lucas não é o Cristiano Ronaldo, o Lucas não é um cara assim que tudo que rema contra a maré e consegue resolver as coisas. O Lucas é um cara que ele se destaca muito no meio da organização. Se você tem um time organizado, o Lucas vai se destacar. Para você ver, São Paulo e Corinthians. Aquele time do São Paulo era extremamente organizado, cara. Extremamente organizado. E o Lucas deitou e rolou naquele jogo. Porque era um time organizado, um time que sabia o que fazia ofensivamente, um time que sabia o que fazia defensivamente. E aqui eu não tô dizendo que o time do Zubeldia não é. Aqui eu só tô dizendo que são características diferentes, né? Quando joga Rato, Luciano e Lucas, o Lucas fica muito sobrecarregado. Agora que ele tá colocando o Eric, talvez essa responsabilidade de criação se divida entre Lucas e Eric, porque a gente não pode cobrar do Luciano que ele seja um meio armador, que ele organize o time, que ele crie. Ele não é esse cara, ele não consegue fazer essa função. Quanto menos o Luciano pega na bola na fase de criação, melhor. Mas quanto mais perto da área o Luciano tiver, quanto mais dentro da área o Luciano tiver, quanto mais o time criar para ele finalizar, mais perigo ele vai ter, mais perigo ele vai causar. Então, para mim, o que o São Paulo precisa urgentemente são de 2 laterais, bons laterais. Se bem que a gente tem o Jamal Lewis, que eu ainda acho que ele vai ser um cara que vai dar conta do recado na lateral esquerda. O Igor Vinícius é o Igor Vinícius, mas principalmente o São Paulo precisa de um meia. O São Paulo precisa de um cara que ajude o Lucas na criação, que consiga trabalhar com ele, que consiga trabalhar com o Eric, que consiga trabalhar com o Caleri, que saiba fazer a função que o Luciano não faz. Que em jogos difíceis, jogos de pouco espaço, faça o que o Ganso fez ontem, por exemplo. Achar passe e abrir o jogo. Sabe, fazer o que o Garro faz no Corinthians, fazer o que o Alan Patrick faz no Internacional. Ser um meia que organize o meio de campo, que ache passes, que deixe os atacantes na cara do gol. Essa pra mim é a principal função que o São Paulo precisa urgentemente, cara. Mas é urgente pra temporada. O São Paulo não precisa de volantes, que volante tem demais. Atacantes também, o São Paulo tem bons atacantes, tem bons pontas. Tem o Eric, tem o Rato, tem o Ferreirinha, tem o André Silva, tem o Luciano. Você tem bons atacantes. Você tem o William. Agora, esse meia, esse cara que organize, que pense, que trabalhe a bola, que ajude o Lucas, que divida a responsabilidade de criação com o Lucas, cara, não tem. E precisa. Precisa pro Lucas poder jogar livre, poder jogar solto, poder dividir a responsabilidade de criação, pro Lucas poder correr no espaço e ter certeza que essa bola vai chegar para ele. É disso que o São Paulo precisa. O Zubeldia é um cara que é um bom treinador, o Zubeldia. Não é um mau treinador. É um cara que tem boas ideias. Mas é um cara que na LDU ele tinha esse cara, né? Que organizava o meio de campo. E jogava do mesmo jeito que o São Paulo joga. E aqui no São Paulo ele tem o Luciano, que não sabe fazer essa função, mas que o Zubeldia tá adaptando o time para poder encaixar Luciano, Caleri e Lucas. O São Paulo não precisa de muita coisa para ser um time. O São Paulo já é um time competitivo, mas às vezes só ser competitivo não resolve, não ajuda, não te traz campeonatos. O São Paulo precisa de pouca coisa para ser um time mais que competitivo. Vamos ver se na temporada de 2025 isso acontece. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!